Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês podem nos assistir a hora que desejar. Estamos aqui para a última edição do podcast 2025 do Conecta Analice. Esse espaço que dá voz e escuta para tantos personagens que se entrelaçam nesse território. E estamos aqui hoje com muita alegria recebendo Elza Oliveira, que é uma vereadora com uma voz marcante na Câmara Municipal da nossa cidade, porque sim, o poder legislativo tem um papel fundamental nas ações do nosso município para o empreendedorismo e tantas outras pautas. Seja bem-vinda, Elza. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. A gente se encontrou, né, no caminho, a gente de laranja. Gente, não foi combinado, não é o uniforme do podcast, não é, mas isso mostra a sintonia, né? Que bom. Eu estou muito feliz de estar aqui, quero te agradecer, agradecer ao teu filho, Guilherme, não, é por causa do livro, Henrique, o Henrique. E, enfim, Vânia, eu tô muito feliz de estar aqui porque eu me sinto muito irmão, filho. Olha, você falando da sua filha, eu já tô aqui na gente. Mas eu tô muito feliz de estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Estou à sua disposição para te conversar. é isso aí, é um bate-papo mesmo, um diálogo nutritivo. E já que você falou no Henrique, que é a ausência do dia, mas por um motivo muito especial, vou iniciar com a pergunta que ele me mandou. Ah, que ótimo. Vamos lá. Bom, ele sempre tem a curiosidade, né, como Sim. eu, de saber o laço que cada pessoa tem com Osasco. Ah, Primeira pergunta dele legal. é justamente se você é daqui, se sua família é daqui, como é que você, né, vive a cidade? Ai, que delícia. Primeiro, muito obrigada pela pergunta. Eu amo Osasco, sou osasquense, com muito orgulho. Nasci em 81 aqui, mas os meus pais são falecidos, né? Mas eles eram nordestinos, o meu pai baiano e minha mãe piauiense. Eles vieram para cá na década de 60 e pouquinho, assim. E vieram construir a vida já no Novo Osasco. Então, eu sou filha do Novo Osasco, uma região que eu amo. Eu construí a minha vida toda aqui. Então, eu estudei em José Ribeiro de Souza, que é uma escola ali ao lado do Campo do Seno. Estudei a vida inteira lá, Ivone. Eu nunca estudei em outra escola. Lá é um colégio estadual. Então, eu tenho minhas raízes todas ali no bairro, os amigos, etc, né? Só saí dali para fazer a faculdade. Eu fui cursar jornalismo só aos 20, concluí o ensino médio, né? Aos 17 anos, nunca reprovei, sempre fui bastante dedicada, mas fui fazer faculdade só aos 20, porque eu comecei a trabalhar com 15. Meu primeiro emprego foi na Antônia Gu, numa agência de empregos, do pai de uma colega de escola. Eu tinha 15 anos, meu primeiro registro era de 1997, R$ 250. Acredite, Ivone, R$ 250. Fui trabalhar lá, então assim, a minha vida toda sempre foi em Osasco, estudei no Unifiel, né, me formei em jornalismo. E aí fui trabalhar depois no Jardim Piratininga, numa empresa de refrigeração industrial. Eu fiquei 5 anos na rua Vicente Rodrigues da Silva, andava aquela rua toda, que hoje é muito do lado. O galpão era do lado da favela do Flamenguinho hoje, que já é uma favela bastante organizada, mas na época em que eu trabalhava lá, estava começando ainda a favela do Flamenguinho. Então eu fiquei uns 5 anos ali, depois fui trabalhar em Alphaville, durante o período da faculdade. Depois fui trabalhar na Vila Olímpia, e aí só depois eu vim para Osasco. Voltei a trabalhar em Osasco, mas sempre morando aqui, construindo a minha trajetória, a minha vida aqui. Então, tenho muito orgulho de dizer que eu sou raiz de Osasco mesmo. Olha que maravilha. Ah, Bom, já emendo na próxima pergunta, né, do Henrique, que é justamente sobre isso, né? Sobre sua formação, sim. que você fez jornalismo, o que que marcou essa tua formação e o que que ela, né, traz para tua atuação no presente? Nossa, acho que tem muito a ver, assim, né? Primeiro que eu sempre gostei de língua portuguesa, sempre gostei de sociologia, de história, eu sempre gostei de gente. Então, na escola, eu sempre fui representante de sala. Quando eu tinha que apresentar os seminários, eu ia com muito prazer, assim, apresentar. Nunca tive vergonha. Eu participava de grêmio estudantil. As festas da escola, festa junina, festa da primavera, eu sempre ajudava a organizar.
fazia curso de teatro. Então, a comunicação, ela sempre foi uma vertente assim na minha vida, sabe? Eu sempre amei gente, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, de me interessar pela história de vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu um pouco antes da minha adolescência, mais óbvio, alfabetizada, eu sempre morei ali na 21 de Abril, no Novo Osasco, e a minha rua tem uma favela. Hoje já bastante, já não tem muito, já não tem barracos, né? Mas são mais casas de alvenaria, enfim. Mas é uma área livre, né? E aí tinha um senhor, que a família dele era do interior, e ele não era alfabetizado. E ele queria se corresponder com a família. E eu escrevia as cartas para ele falar com a família. Então eu amava aquilo. Então ele me dizia o que ele queria falar para a família, como se fosse aquele filme Central do Brasil, que eu me emociono muito naquele filme, porque eu vi o retrato de muitas famílias, né? A minha mãe mesmo, minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos agora, e minha mãe era analfabeta. Ela veio do Piauí muito jovem para trabalhar em casa de família, né? O meu pai também veio para cá, mas ele teve a oportunidade de estudar. Ele, aos 17, ele perdeu o pai, ele era o filho mais velho. Então, a maioria veio para cá e ele se viu naquela responsabilidade de cuidar dos irmãos como se fosse pai. Então, ele foi estudar, enfim, aí é uma outra história, mas voltando. Então, o jornalismo, eu me vi assim como, poxa, o que eu vou fazer, né? Como que eu posso me comunicar com as pessoas da melhor forma? E aí, na ocasião, eu escolhi o jornalismo, porque eu achei que era o que tinha muito mais a ver com as minhas origens, com aquilo que eu gostava de fazer, que era a comunicação, né? Então, foi por isso que eu escolhi fazer jornalismo. Olha, que bom. E dessa sua atuação, né, no Piratininga ali, né, Sim. depois em Alphaville, eu também trabalhei em Alphaville por anos. Um trânsito, né? Trânsito. Eu gastava 2 horas para aquela Rovilhara para vir para a faculdade, era 2 horas. Aquele que gente. dá a volta. Nossa, dava a volta ao mundo e não chegava na Vila. Eu dormia, acordava e não chegava na... Quando você conseguia sentar, né? Porque eu nunca conseguia sentar, era um luxo, né? Muito. Então a gente torcia para alguém pegar o material da gente, né? Ai, posso levar, segurar. Eu conseguia sentar só quando eu estava grávida da minha primeira filha, que aí alguém me dava o lugar. Mas assim, começou essa trajetória aí, né, em empresas privadas. E como que você chegou no espaço público? Como foi? Pois é, nunca imaginei assim que eu fosse atuar no serviço público e fosse me apaixonar, né? Eu conheci o Rogério na época da faculdade, eu devia ter uns 22 anos, eu entrei na faculdade aos 20, uns 22 anos ele era amigo do Lucas Fiorelli, que estudava comigo. Eles jogavam bola e tal. E aí ele foi e me apresentou, e falou, olha, Elza, ele vai precisar de alguém que ajude a fazer uns boletins informativos de uma organização social que ele está ajudando, que é a Sasulo, no Jardim de Abril. Eu falei, tá bom, posso ajudar. Então começou a nossa amizade aí, de eu ajudar ele nisso. Então a primeira eleição dele em 2024, eu não participei efetivamente, mas eu ajudava através da organização social, né? Era isso. E aí, para quem não sabe, o Rogério perdeu a primeira eleição, né? Em 2024. Perdão, em 2004. Olha, gente, como o tempo voa. Em 2004, ele perdeu a eleição para vereador, teve 1.000 e poucos votos. Aí tudo bem, ele, Elza, vou tentar, vou continuar. Tudo bem, eu consegui minha vida na área privada, enfim. Eu fazia uns freelas, né? Ajudava ele. Não era nem freela, né? Eu fazia como voluntária. E aí, quando foi em 2008, ele veio candidato novamente a vereador, ganhou a eleição. E aí, em dezembro, a eleição foi em outubro, meados de novembro, dezembro, ele me convidou para fazer parte do time dele na Câmara. Eu não fazia ideia de como funcionava isso, mas eu tinha um amigo, o Rodrigo Balbino, aliás, um super beijo para ele, uma graça, fazia jornalismo também e trabalhava com o Jorge Lapas, com o que era prefeito na ocasião. E aí eu fui falar com esse Rodrigo, falei, Rogério me convidou para trabalhar, como que funciona? Aí ele foi, me explicou, falou, olha, Elza, só se valer a pena, tudo. Eu falei, vamos ver. Passou o tempo. Quando foi em janeiro, ele novamente, Elza, e aí, você vai vir para o meu grupo, tudo. Me fez uma proposta e financeiramente era um pouco mais atrativa do que o meu trabalho, mas tinha a questão de trabalhar perto de casa. Meu pai era vivo na época.
E eu sempre muito amiga do meu pai, meu parceiro. Eu falei, pai, recebi essa proposta, expliquei para ele tudo. Ele falou, filha, é mais perto. É uma oportunidade de trabalhar numa área que você ainda não conhece. Mas a ideia do Rogério era que, além de eu cuidasse da parte administrativa do gabinete, era de fazer as matérias que fossem para os jornais, falando dele. Então eu falei, poxa, eu vou atuar na minha área, porque nas empresas privadas eu atuava sempre na área comercial e de faturamento. Não tinha nada a ver, né? Eu trabalhava com a área contábil, olha isso. E aí eu topei. Na verdade, eu falei com o meu chefe, ele me fez uma contraproposta para eu não sair da empresa. Mas eu já estava assim com aquele sentimento de, poxa, eu vou trabalhar em Osasco, vai ser bom, né? Eu acordava muito cedo, 5h30 da manhã, para não perder o ônibus, entrava às 8 na Vila Olímpia, enfim. E aí eu topei. Eu fui para o gabinete dia 21 de janeiro de 2009 para a Câmara Municipal. E ali começou tudo. Não sei se você quer fazer outra pergunta, ou você já quer que eu emende como é que foi depois daí. Por exemplo, começou na Câmara, né? Na Câmara. E a partir daí você já desempenhou várias funções até chegar aqui no seu segundo mandato. Conta aí essa caminhada, essa linha do tempo. Essa caminhada foi muito legal, assim. E aí, em 2009, eu fui para a Câmara. Tomei um susto, porque a gente que está acostumado com empresa privada, né? A gente chega na Câmara, é totalmente diferente. O trabalho administrativo da Câmara é um trabalho não tem nada a ver. E eu sempre fui muito dedicada, curiosa, né? Eu falei, poxa vida, eu vou ter que fazer algum curso. Então, nessa época, eu já comecei a me conectar com o Senado e com a Câmara de Brasília. E aí vi que tinha vários cursos online, de gabinetes legislativos, etc. Comecei a fazer vários cursinhos, por conta própria. Aí, passado um tempinho, quando foi em 2013, né? Já um pouco mais, poxa, é isso mesmo que eu quero, vou aqui, né? Seguir a minha jornada. O Rogério também já estava se dedicando a uma campanha para deputado federal. Eu participei efetivamente da coordenação dessa campanha. Eu me matriculei num curso de MBA em Gestão Governamental pela Escola Paulista de Direito. Então, em 2013 e 2014, eu me dediquei à minha MBA. E aí, o meu trabalho de conclusão de curso, eu escrevi sobre o clientelismo no âmbito municipal, ou seja, essa história de falar que vereador compra voto, ou da população que vende o seu voto, ou que é obrigada a votar em fulano ou beltrano por troca de uma cesta básica, de qualquer outro favor. Então eu fui estudar isso. Porque quando eu vivenciei um gabinete, eu achava um absurdo as pessoas irem lá pedirem algumas coisas que eu falava, as pessoas vêm pedir isso? Eu achava o fim do mundo. Por quê? Porque eu fazia parte das pessoas que olhavam a política de fora, né? Com as nossas críticas, com as nossas vivências, mas muito mais com as nossas queixas de um cidadão comum, né? De estar ciente de algumas irregularidades que existem aqui fora e que a gente depende da política para resolver, né? E aí eu falei, não, eu preciso entender melhor como é que isso funciona. E aí fui escrever sobre isso, etc. E não parei. Depois disso, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de cidades, né? Paralelo a isso, eu fui estudando muito mais sobre a política por conta própria, pesquisando alguns autores e que eram necessários, né, por conta dessas especializações que eu fui fazendo. Conhecendo como de fato é esse meio, etc. Quando o Rogério ele foi reeleito com uma votação muito expressiva, então a gente saiu de 6.526 votos para 10.500 e alguma coisa. O Rogério foi... Ainda como vereador. Ainda como vereador. Sim. Então foi isso. Para deputado federal, ele teve 54 mil votos, mas não foi eleito, ficou como primeiro suplente. Mas a experiência de atuar numa campanha que era muito maior, que saiu um pouco de Osasco, foi muito bacana. E aí, quando foi em 2018, é isso. A deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, do partido do qual eu faço parte. Eu nunca fiz parte de outro partido, não por nada, mas sim. desde eu sou do PTN, do Podemos desde que era PTN, né, por uma questão lógica, por estar ali num grupo, que é o grupo do Rogério, que hoje está o Gerson, enfim. Sempre fiz parte desse grupo, então eu acabei dando continuidade. Gostei muito de conhecer a Renata, uma mulher, e aí eu fui
buscando referências no trabalho em que a Renata sempre fez. E a Renata me fez um convite. Nessa ocasião, Rogério ganhou a eleição segundo mandato, continuei como chefe de gabinete dele. Depois, em 2016, Rogério veio candidato a prefeito. Eu falo, ganhamos a eleição porque a gente é um time. Sim. Ninguém faz nada sozinho. Então, ganhamos a eleição e em 2017 eu fui para a prefeitura como chefe de gabinete. Então, a segunda chefe de gabinete mulher na história da cidade de Osasco. Um feito muito bacana, continuei a minha dedicação para trabalhar pela cidade. E amando, porque como é bom você poder devolver para a cidade um pouco daquilo que ela te deu. Né? Eu construí a minha família aqui. Meus pais também foram muito bem recebidos por essa cidade, as minhas irmãs, a minha família toda, enfim. Então, ali eu encontrei uma forma de prestar serviço para a sociedade, entender como é que eu podia ajudar aonde eu estivesse, né? Independente da maneira. E aí a Renata me convidou, falou, você tinha que vir vereadora. Eu falei, Renata, não, eu gosto dos bastidores. Não, mas você tem que vir. Eu falei, não, eu sabia as dificuldades das mulheres dentro da política, como é até hoje, né? Sim. A gente tem as cotas, mas a gente sabe, Ivone, que as cotas, elas são 30%. Falam, a cota é para mulher. Não, a cota não é para mulher. A cota é cota. Ela pode ser para homem ou para mulher. Então, você pode ter numa chapa 70% de mulheres e 30% de homens. Né? Ela é uma cota de gênero. Então, a gente, por muito tempo, eu aprendi isso depois. A gente achava que os 30% da mulher. Não. É porque como as mulheres não vão para a política, por N motivos, a cota acaba sendo das mulheres, porque a gente não encontra mulheres dispostas a vir para essa jornada da política, da vida pública, dessa dedicação, porque não é fácil, né? E aí eu vi na Renata uma mulher tão dedicada e falei, caramba, a política precisa da gente para fazer diferente, para fazer de outra forma. E eu decidi que eu não queria ficar só nos bastidores. Eu não queria fazer parte só dessas pessoas que estão por trás, porque há um time muito empenhado. Quando você vê qualquer político, seja um governador, um senador, um deputado estadual, federal, ou a nível municipal, um vereador ou um prefeito, tem uma equipe gigante atrás dele, que ajuda, que se conecta com a cidade, que cria, que tá... É uma equipe, é um trabalho bastante diverso. E eu falei, poxa, tá na hora de eu sair desse bastidor e ir para a linha de frente. É porque você já tinha uma base, né, de como funcionava. E eu falei, poxa, isso vai me ajudar muito. E aí, em 2018, o Rogério me convidou, ainda no final de 2017, para assumir a Secretaria de Assistência Social. Um desafio incrível, mas que foi, assim, o divisor de águas da minha vida, tanto como pessoa quanto como profissional da área pública. Ninguém entra e sai da assistência social do mesmo jeito, da mesma forma. Cuidar das pessoas invisíveis, que eu falo, que são as pessoas em situação de rua, as crianças e adolescentes ou bebês que estão no serviço de acolhimento institucional, que por muito tempo ficou conhecido como os abrigos, né? Enfim, é incrível fazer esse trabalho. E quanta gente que a gente não conhece, Ivone, na nossa cidade, que está empenhado nesse trabalho. E quantos outros profissionais, como assistentes sociais, psicólogos, diretores, assistentes, enfim, efetivos ou comissionados, né, ou seja, de carreira ou não, dentro dessas secretarias, empenhados em fazer um trabalho tão sério, que é impressionante. Eu estou falando... né? Eu estou falando exclusivamente da Secretaria de Assistência Social, porque foi a secretaria que eu comandei, né? Na ocasião, 470 funcionários. Mas isso serve para outras secretarias. Elza, mas tem aquele que, poxa, não se dedica tanto. Gente, isso tem em qualquer espaço, seja no público ou no privado, porque isso não diz respeito ao público ou ao privado, isso diz respeito ao profissional, a quem você é e a quanto você se dedica para aquilo que você escolhe,
né? Sim. Então foi incrível. Lá implantei um projeto que é o Família Acolhedora, o projeto Canguru, reconhecido nacionalmente, né? Um projeto incrível que a gente teve até uma reportagem do Fantástico indo falar sobre esse projeto, que é referência aqui na nossa cidade, que é o acolhimento em famílias, né? Então você, ao invés da criança ou adolescente ou bebê que sai do convívio familiar por N motivos, por negligência ou por qualquer coisa, ao invés deles saírem e irem para serem institucionalizados, ficarem sob a responsabilidade do governo, enfim, eles vão para uma família. E essa família recebe um valor, que é um valor de ajuda de custo apenas, para que ela fique com essa criança, adolescente ou bebê, até que ele volte para a família de origem ou até que ele vá para adoção, porque cada caso um caso, né? Então esse projeto é maravilhoso, eu não vou entrar nele porque não é o foco, mas depois eu saí da secretaria, recebi um novo convite do então prefeito Rogério Lins para assumir a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Que é outro grande desafio, Nossa, né? Mas foi maravilhoso, Só foi quero incrível. fazer uma lacuna, Elza, Claro. dessa sua passagem aí pela assistência social. Sim. Eu tenho algumas amigas, tanto aqui quanto na minha terra de origem, Pernambuco, né, que atuam nessa área, e eu sei o quanto ela é transformadora mesmo. Demais. E o Henrique tinha mandado uma pergunta, mas eu acho que tem muito a ver com aquilo tudo que você acabou de falar. Legal. E eu vou até ler o que ele disse, porque tem uma sintonia. Ele te viu uma vez, Sim. né? Então, assim, ele escreveu, eu falei, Ivone, é perceptível como a Elza se envolve emocionalmente em tudo que ela faz. Porque isso é verdade. Quando é verdade, é aquilo que a gente sente. Então, eu acho que essa sua paixão despertada pela assistente social, essa pergunta já está respondida. Então, assim, eu acho que isso te move e mostra que quem é de verdade constrói sua marca pessoal, e da equipe que está envolvida em tudo isso, como você falou, né? Tem uma gama de pessoas atrás e se destaca não à toa, porque é o propósito em ação. Então, assim, parabéns novamente. Obrigada. Agradecer de novo, Henrique. Eu fico emocionada mesmo, porque o que nos move em tudo que a gente faz é o amor, é a dedicação. E para tudo, eu sempre falo em vários lugares que eu vou conversar, eu converso com muitas mulheres, eu tenho minha rede social, mais de 80% são mulheres. E aí, eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com elas, eu falo, você pode fazer um bolo, não importa. Faça o melhor bolo. Coloque um amor, todo o carinho e toda a dedicação naquele bolo. Você pode ter certeza que ele vai impactar aquela pessoa que tá comendo, que tá ali. Nossa, sabe? E é isso, a gente precisa fazer isso. Então eu tenho um amor por tudo aquilo. Eu falo, poxa, não é possível que a gente acorda cedo, que a gente não dorme muitas vezes, que a gente trabalha à noite, finais de semana, e que não tem amor. É quase que para mim inexistente dizer isso, sabe? Então eu amo a política pública, tanto que a gente vai poder falar um pouquinho mais, eu estou estudando até hoje, eu não parei. Sim, eu vi na sua rede social que você está fazendo um curso no Renova, né? Não só isso, né? Eu também estou fazendo mestrado na Fundação Getúlio Vargas em políticas públicas. E assim, o curso do Renova BR, que é incrível, aliás, é uma fundação apartidária que todos deveriam conhecer. Nesse curso tem pessoas de 19 partidos diferentes. Então tem gente de esquerda, de direita, de centro, de gente que não tá em nada ainda e que está ainda, né, tentando entrar para a vida pública. Tem gente que já está em cargo público, tem uma diversidade de pessoas. E do Brasil inteiro. É um curso que tem representantes de todos os estados do nosso Brasil. Então hoje eu me conecto... a troca, né? Ivone, é incrível. Eu acho que eu só me apaixono mais pela política pública, porque o nosso país, e a gente tem essa prioridade, não prioridade, eu acho que a gente é muito abençoado, eu diria, né? O nosso país, ele é muito diverso. Cada cultura, na minha sala tem um menino na minha sala, né? O curso ele é online com encontros presenciais em outros estados. Então, na minha aula tem um indígena, tem um aluno que está fazendo
o curso, mas que ele é da Argentina, então ele tem falado muito da política na Argentina, que é totalmente diferente daqui, e a gente tem dialogado muito sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem se conectado com gente de Manaus, gente do Pará, gente do Sul, gente do Centro-Oeste. É uma loucura. E quando a gente vai falar de algumas políticas públicas como saúde, segurança, educação, né, essas políticas públicas que a gente está um pouco mais ligado diretamente, né, a gente entende que apesar das culturas diferentes, diversificadas do nosso país, a gente tem os mesmos problemas. Né? As mesmas dificuldades com saúde em alguns estados, as mesmas com segurança pública, enfim. Mas essa troca, ela é importantíssima. Então, eu estou fazendo esse curso do Renova, eu tranquei o meu mestrado agora para finalizar o Renova BR, porque tem que se dedicar muito, as aulas eram segundas e quartas, são aulas ao vivo, online, mas ao vivo é participativo, então não tem como faltar. E agora tem aula de sexta e tem aula, às vezes, de sábado de manhã também. Então eu não estava conseguindo, porque o meu mestrado ele é presencial, sexta à noite e sábado. Então eu estava caindo com as mesmas aulas do Renova. E o Renova eu vou concluir agora em dezembro. Então eu falei com o meu coordenador da FGV, falei, pelo amor de Deus, Marco Antônio, me ajuda. E eu não consigo me dedicar mais ou menos. Né? Tem gente que fala, mas você que está fazendo mesmo? Óbvio que sou eu que estou fazendo, óbvio que eu vou lá, óbvio que eu faço minhas provas. Óbvio. Eu não consigo não ser assim. Então eu tranquei e volto agora em janeiro para o mestrado, porque eu finalizo o Renova BR. Então eu fiz o jornalismo, fiz MBA Gestão Governamental, fiz a pós-graduação em Gestão de Cidades, vou agora terminar minha formação no Renova BR, e aí eu me dedico só ao mestrado em Políticas Públicas, que eu também tenho aprendido muito. É tão interessante essa sua fala, né, dessa parte do estudo, porque ainda existe tem pessoas muito arisca ainda com a política, né? Demais. Demais. Então, assim, porque por muito tempo observamos, seja aqui ou em todas as cidades, pessoas que estão no legislativo ou no executivo que não têm bagagem estrutural voltada à educação mesmo. Sim. Eu desconheço também se há uma exigência, por exemplo, se você quer se candidatar a vereador ou algum outro cargo, se há uma exigência de que ele tenha, por exemplo, uma faculdade ou não. Talvez até nem exista, né? Mas, assim, e por conta disso, acaba entrando pessoas, né, nessas esferas que não apresentam projetos porque falta técnica, falta conhecimento, falta experiência. E com isso, né, acaba, digamos que poluindo, né, a política. Mas quando a gente escuta, né, essa sua dedicação, que é perceptível, seja na rua que você anda, ou seja, ouvindo de alguém que te conhece, você percebe que o estudo faz sim a diferença na pessoa que está ali, no Sem poder dúvida, público. Ivone. Então, que mais pessoas façam como você, né? Que Obrigada. já estudaram e que seguem se aprimorando para prestar cada vez mais um serviço para a melhoria da qualidade de vida da população. Porque eu acho que esse é o foco principal. Não tenha dúvida. Eu sempre falo assim, não importa o que você tenha escolhido fazer para sua vida, mas se dedique. Porque meu pai sempre falava assim, ó, é óbvio que vai ter sempre alguém melhor do que você e alguém pior do que você. É fato, mas faça o seu melhor para ocupar o espaço aonde você quer chegar. Então, eu não consigo estar num lugar como se, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu fiz a escolha de me candidatar, né? Eu fiz a minha escolha de ser de novo candidata e ser reeleita, e aí eu sempre agradeço a todas as pessoas que confiam em mim, né? Mas eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar. Como é que eu saio na rua para conversar com um munícipe e ele me faz uma pergunta e eu não sei responder? Eu, de fato, vou me sentir muito mal com isso. Ah, mas você sabe responder tudo? Claro que não, Ivone. Ninguém é detentor de todas as informações do mundo. Mas a gente precisa ter humildade e dizer, olha, essa informação eu não sei agora te responder, mas eu vou buscar a informação e vou te dar um retorno. E tá tudo bem. Agora,
como você disse, infelizmente não há nenhuma exigência para que nós nos candidatemos a vereadores, no caso. Nós precisamos ser alfabetizados, ter acima de 18 anos, ter residência na cidade de Osasco e mais alguns, estar em um partido político, filiado a um partido político, né? E basicamente isso, não há nenhuma exigência. E enfim, eu respeito muito as pessoas que estão neste espaço, né? Mas com certeza, se todos buscassem conhecer melhor quais são as suas funções dentro do próprio legislativo, quais são as funções do executivo, qual é o papel do executivo, do judiciário, a própria população. Não é só o vereador que precisa se preparar. Nós, enquanto população, precisamos entender quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Porque a gente só fala do nosso direito, né? Eu vejo muita gente, às vezes, querendo nos humilhar, sabe? Eu pago seu salário, é sua obrigação estar aqui. Ótimo. Só que a pessoa esquece, Ivone, que eu também pago. Sim. Que eu também pago os meus impostos. Eu também pago. Moro em Osasco, pago um IPTU caro? Pago. Ai, você sabe que é caro e por que você não faz alguma coisa para mudar o IPTU? Porque não é competência de vereador. É a competência do executivo fazer a redução do IPTU ou não. O que a gente pode fazer é uma indicação, que é um instrumento que existe na Câmara, um documento, e encaminhar para o prefeito sugerindo. Nós não temos poder. E aí a população não sabe disso. E aí vem cobrar do vereador uma função que não é dele, entende? Então eu falo que é um papel nosso de dever, né? E de direito. A gente tem os nossos direitos, mas a gente também tem que entender que era um dever nosso, para que a gente também não cobre de alguém o que não é competência dela, né? Então é isso. Então eu sempre falo que o conhecimento, ele abre a nossa mente, né? E eu tô aí. Por falar em conhecimento, né? O nosso projeto tem a linha do empreendedorismo, né? Sim. Porque nós apresentamos os comerciantes, empresários e profissionais da nossa Avenida Analice Sacatauskas. Que é incrível. E tem muitas, né, muitas mulheres, muitas empresas familiares. Enfim, lá eu falo que é um polo de diversidade, porque tem desde o pequenininho até uma empresa maior, assim, que atende não só nossa cidade, mas além fronteiras. E eu sei que você também busca, né, dentro do seu mandato, privilegiar essa pauta, porque assim, o pequeno empreendedor, de modo geral, e não só na cidade, no país inteiro, é o que mais favorece a criação também de empregos. Não que os grandes não sejam importantes, como, por exemplo, Osasco é um polo, né, tecnológico, que tem muitas Sim. empresas, como o Mercado Livre, iFood e tantas outras, que geram, sim, muitos empregos e renda para o município, mas os pequenos têm uma força gigante. O que a Câmara está fazendo atualmente para tentar fomentar e, né, assim, favorecer esse pequeno aqui? Afinal de contas, somos um polo comercial gigante, né, dentro do país. Osasco, a gente tem muito orgulho de falar que nós somos o segundo maior comércio da América Latina. Como você disse, hoje Osasco também se transformou numa cidade tecnológica, né? Inclusive, tivemos que criar uma secretaria de tecnologia e desenvolvimento econômico. Então, Osasco avançou demais. Tem pessoas que às vezes, nossa, Osasco hoje é um município que tem o segundo maior recurso, só perde para a capital. Sim, nós somos a cidade mais rica, só perdemos para a capital, né? Hoje nós temos aí uma arrecadação de 5 bilhões de reais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais dinheiro a gente tem na cidade, mais políticas públicas a gente pode oferecer de qualidade, né? Agora, vindo para essa parte do empreendedorismo, né? As mulheres hoje têm dominado o empreendedorismo. E aí, isso tem uma questão, algumas questões, né, Ivone? Primeiro que as mulheres estão se tornando cada vez mais independentes, porque elas se viram numa condição de também ter que ajudar no lar, né? Na época do meu pai falou, minha mãe engravidou da minha irmã mais velha, meu pai falou, olha, não precisa mais trabalhar, minha mãe trabalhava em casa de família, não precisa mais trabalhar, eu vou trabalhar e o dinheiro que der dá pra gente se sustentar, né? E aí a família vivia naquele limite, pagar água, luz, aluguel, barará, e faz a compra do mês e tá tudo bem, né? As mulheres, quando
com a sua força, falaram, bom, a gente precisa também trabalhar para ajudar os nossos esposos, né? Porque os salários foram caindo cada vez mais, a vida foi se tornando mais difícil, os salários defasados, as mulheres também, como até hoje, ganhando muito menos do que os homens, porque o que a gente luta é por igualdade, mas quando a gente fala de igualdade, a gente quer quebrar essa barreira de ter salários menores, de não ter a oportunidade de estarmos nos mesmos ambientes que os homens, ou estarmos exercendo a mesma função. Tem muitas mulheres que exercem a mesma função e ganham muito menos. É disso que a gente está falando, é desse espaço que a gente não quer disputar com o homem. A gente quer ter simplesmente também a oportunidade de poder ajudar em casa, de poder levar o sustento para os nossos filhos, de apoiar os nossos maridos, né? E as mulheres, elas foram buscar isso no empreendedorismo, porque era uma forma um pouco mais, entre aspas, rápida dela gerar renda. Por que que as mulheres foram fazer cursos de manicure? E curso de cabeleireira? Por quê? Não é porque mulher só serve para isso, gente, mas é porque eram cursos mais curtos que geravam renda mais rápido. E que essa mulher, inclusive, Ivone, podia fazer dentro da própria casa dela. Ela vai até uma loja de cosmético, compra ali um kit, põe uma plaquinha na casa dela ou manda no celular, começa a fazer unha, começa a gerar renda. Daqui a pouco, essa mulher, ela pode, olha, aí eu fico arrepiada, ela pode ir lá no mercado e comprar o Danone para o filho dela, a bolacha recheada, que muitas vezes o orçamento não contempla. E que o marido, às vezes, fala, não deu para comprar. Eu comprei o arroz, o feijão, o açúcar, que é o básico, que é a tal da cesta básica. Por que que a cesta básica hoje, a gente luta para que tenha, e em alguns locais já tem projeto com isso aprovado, de ter absorvente dentro da cesta básica, de ter kit de higiene. Eu sei que você está falando de um assunto e a gente já vai indo, que a política é essa. A gente fala, uma coisa se conecta à outra. Exatamente. Então, porque onde eu quero chegar? Meninas hoje de comunidades, foi feito um estudo, porque nenhuma política pública é feita no acho que vai dar certo. Não. Tem embasamento. Tem embasamento, tem números. As meninas faltavam na escola, as meninas em período menstrual, porque não tinham condições de comprar absorvente. Você não vai ficar um dia inteiro com um único absorvente. Você precisa trocar aí um pacotinho, 2 pacotinhos, 3 pacotinhos. Quando você viu, já são R$ 30. Aí as mães têm 2, 3 meninas que menstruam em períodos às vezes diferentes ou em períodos... Então assim, até as mães foram se vendo numa situação de que, poxa, eu tenho que pedir dinheiro pro meu marido para tudo, para fazer uma unha, para arrumar o cabelo. A raiz começa a crescer e você tem que ir lá pedir para comprar uma tinta. As mulheres não, precisam me virar. As mulheres começaram a se virar. Então o empreendedorismo, ele nasce dessa necessidade, no caso da mulher, dela querer falar, poxa, eu posso me tornar independente, eu posso ajudar o meu marido. Então hoje o que a gente fez na Câmara Municipal? Eu presido uma frente, criei a Frente Parlamentar de Geração de Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico, para a gente tratar sobre esse assunto. Eu falei muito aqui de como a mulher às vezes tenta começar arrumando um cabelo, fazendo um bolo, fazendo um doce para vender. Eu tenho 2 irmãs que são empreendedoras, pega o contato, o nome da empresa dela de pudim, e elas começaram, só tinha ali o dinheiro para comprar algumas coisas para fazer pudim. E aí, vão fazer pudim. Hoje, elas são incríveis. Elas estão super bem vendendo pudim de tudo quanto é jeito. Maravilhosas. Então, eu falo, você pode escolher o que você quer fazer, né? Mas você precisa também ter o apoio do governo. Então, a gente trouxe, com uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, que é uma mulher, comandada por uma mulher. A CETID, né? A CETID, né? Eu tenho discutido muito com ela para a gente falar sobre essas barreiras que as mulheres encontram. A gente também
trazer palestras para falar de equiparação salarial na área pública, mas também a gente ter feira da mulher empreendedora, para que essa mulher possa ter a oportunidade de divulgar num espaço mais amplo o trabalho dela, para que essas mulheres possam fazer uma troca entre elas. E isso acontece também na Associação Comercial e Empresarial de Osasco, na ACEL, que hoje tem uma parte que é a ACEL Mulher. Sim. Não tinha, né? Não tinha, era só os homens lá, toda hora falando. Hoje tem. Então tem mulheres em vários segmentos, empreendedoras de muito sucesso, né? Tem outras querendo começar, vendo como é que elas podem começar. Então, assim, eu gosto de falar da história das meninas do Pudim. Ela tá aqui, ó, que a minha assessoria mandou. É a Mariana Leite. Ó, acho que já estava no projeto, né? Mariana Leite e a Marina Maria das Dores. São duas irmãs. Depois me passa os arrobas que a gente divulga. Doce Poder. Doce Poder, ó, o nome já vai. Então, assim, tem delivery, tem festa, tem evento. Elas fazem mini pudim para evento, fazem um monte de coisa. Um beijo para as meninas. Eu gosto muito de falar delas como exemplo. Porque elas são incríveis. Depois eu vou te mandar, se você quiser encomendar o pudim. Tem até, eu encomendo sem lactose, sabe? Maravilhoso, também não perde nada do seu gosto. Enfim, eu acho que a gente precisa ter esse espaço para discutir e propor políticas públicas junto ao executivo para a gente capacitação para elas, fortalecer o empreendedorismo, fortalecer o comércio local, capacitar essas mulheres com cursos gratuitos, né? Ter o Banco do Povo à disposição para que possa emprestar a juros muito minúsculos para que essa mulher possa começar o seu negócio. Inclusive, Elza, essa parte aí dos empréstimos, eu acho muito importante porque, assim, eu estive recentemente no Festival de Mulheres Empreendedoras, que é da Ana Fontes, que é maravilhoso, todos os anos ela faz. Que incrível. E uma das palestras que eu assisti no dia que eu fui foi justamente sobre crédito. E o quanto nós, mulheres, somos... não, assim, nós temos mais dificuldades e precisamos, assim, abrir isso, porque existem pesquisas que comprovam o quanto nós somos fiéis ao pagamento. As Exato. Mulheres pagam mais e melhores. Então, assim, essas instituições, né, tem que realmente abrir cada vez mais espaço, porque existem empresas que começam pequenas e que para crescer elas precisam, né, ter esse acesso ao crédito, né? E quando eu estive, tanto no FRE e na Feira do Empreendedor, que foi na sequência, né, menos de um mês das duas, a gente vê a potência feminina presente nesses eventos. É demais. Eu lembro que a CETID, desde a gestão anterior, eles têm um dos projetos, é o Oz Valley, que eles abrem o espaço para essa dinâmica de troca, né, de network, porque o network não é só, eu vou comprar isso agora, não, é relacionamento acima de tudo, porque muitas vezes, por exemplo, eu posso não gostar do pudim, mas eu sei que tem uma pessoa que ama, eu indico e tudo bem. Então, assim, teve a primeira edição do Oz Valley, que eu fui, inclusive, nem representando o Conecta Analice, porque ele veio depois. Sim. Representando a nossa empresa, porque eu também sou comerciante da Analice. Sim. Foi o Oz Valley Mulheres Empreendedoras, que foi uma edição realizada no mês de março, em alusão, né, ao mês, né, o Dia Internacional das Mulheres. E foi uma edição que só contemplou as mulheres empreendedoras. Foi até no Centro de Eventos Pedro Bortolosso. Isso foi, se eu não me engano, 2022 ou 2023. Precisamos retomar. Assim, precisa retomar, porque assim, tem acontecido a cada 3 ou 4 meses, também de acordo com a agenda dos espaços públicos, esse evento do Oz Valley. Mas eu lembro que esse foi o primeiro, e não é só porque eu sou mulher, o número de participantes foi o maior de todos que eu fui. Tem muito porque mais foi mulheres. específico para as mulheres. E assim, uma diversidade de produtos e serviços, desde a artesã até a terapeuta. Então, assim, passando por... Então, assim, precisamos, acho que, retomar esse Oz Valley Mulheres Empreendedoras, ou algum evento que, além de abrir espaço para que elas possam divulgar,
o seu trabalho, também ter esse espaço de mentoria, de palestras, de Sim. capacitação, de repente uma programação de 2 dias, como foi o RME, porque foi tão importante, abordando diferentes pautas. Então, É. acho que a gente precisa Sim, mesmo você disso. sabe que eu falei com a Thalita, porque eu tenho uma indicação que eu expliquei em outra oportunidade aqui mesmo, que é um documento que você faz indicando para o executivo que faça um serviço X, uma ideia Y, um projeto, etc. E desde 2001, quando nem era a Thalita, enfim, mas eu fui lá levar os documentos quando ela assumiu a secretaria. Eu falei, Thalita, desde 2021 eu estou pedindo a feira empreendedora, tal. Porque como você falou, claro, eu citei aqui a cabeleireira, porque eu falei da história da cabeleireira, porque eu tenho amigas que, né, depois abriram um salão, enfim, mas que começaram disso, falei do pudim, mas tem uma diversidade, como você falou, Ivone, eu também participei recentemente, foi em Carapicuíba, mas fui convidada com várias mulheres de Osasco também, porque elas vão, não importa, é como você falou, Mulher é network, é presença. negócio, elas vão trocar com gente que é da cidade vizinha, etc. E eu fui. E tinham terapeutas, contadoras, gente, tudo que você possa imaginar de segmento. Tem uma que tem uma agência de viagens, tem outra que tem uma agência que tira passaportes, que visto. Então tem uma infinidade de serviços que eu acho que é fundamental a gente se unir e falar, poxa, eu preciso disso, às vezes não sei para onde recorrer, vou buscar na internet. Que tal dar uma oportunidade para uma mulher empreendedora do seu município? Sim. Então eu vou retomar esse assunto com a Thalita, me comprometo aqui com as mulheres que estão assistindo o Conecta Analice para a gente poder trazer essa feira com mais periodicidade, assim, para pelo menos uma vez por ano, porque assim, o RME é uma feira de sucesso, mas que começou lá atrás. Sim. E Osasco tem essa marca de cidade empreendedora. Sim. Então, por que não ter uma feira empreendedora? E aí também não precisa ser especificamente para as mulheres, mas para todas as pessoas. Eu acredito que a cidade comporta um evento desse porte, Não tenha até dúvida. para divulgar, né, toda essa grandeza que a gente tem. Eu sei que isso envolve custos, tudo, mas se o poder público, né, se aliar com grandes empresas para fazer acontecer, a gente vai ter um evento de muito sucesso que pode, inclusive, se tornar parte do calendário oficial do município. Não tenha dúvida. Eu acho que essa ideia é fantástica e a gente precisa retomar e ver de que maneira a gente pode tornar isso realidade. Mas eu tô disponível para a gente fazer isso acontecer. Que ótimo. E voltando, né, para a sua atuação na Câmara, eu sei também que você tem uma firmeza muito grande em defesa das mulheres que infelizmente sofrem, né, distintas violências. A nossa taxa de feminicídio ainda é muito alta no Brasil, então assim, esse combate tem que ser realmente contínuo. E muitas mulheres buscam a autonomia no empreendedorismo justamente também para sair, para ter uma brecha, uma válvula de escape para se deslocar de algum relacionamento tóxico, porque muitas mulheres estão presas a esse ciclo de violência porque não tem financeiramente como sair. Exato. Outra importância, eu acho que também dessa frente aqui que você atua tão bem, é justamente linkada com o empreendedorismo, como você bem falou, nada é desconectado do outro, porque muitas vezes é através de um curso de capacitação, de um atendimento, seja na Secretaria da Mulher ou na assistência social, que ela vai receber esse apoio para falar, não, eu posso sair dessa situação. Porque tem muitas famílias que são encabeçadas somente por mulheres. Não só aqui, né, na nossa cidade, como no país inteiro. Então, é uma força muito grande. Eu acho que o empreendedorismo, nesse sentido, tem essa potência de fazer acontecer para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias que são tão diversas, né, Elza? Acho que você falou tudo, sabe, Ivone? Eu sempre que vou à tribuna, às vezes eu vou um pouco cansada, sabe? Eu falo, poxa, acho que vocês até estão cansados, eu falo com os vereadores, de me ouvir falar sobre isso. Mas eu vou falar todos os dias até que eu veja uma mudança. Mas também não é só falar, é agir, né? E aí, cada vez que eu vejo um caso, eu estava vindo para cá, lendo umas matérias, e aí vi que a presidente do México estava na rua lá, conversando com os munícipes, chega um homem e vai querer se aproximar dela, vai querer querendo beijar ela assim, ele pega assim no seio dela, sabe?
E assim, a gente está cansada de ser vista como um objeto, uma coisa que você pode tocar, pegar, fazer o que você quer. Que mundo os homens estão vivendo? Respeitem as mulheres. As mulheres não querem nada além de conquistar os seus próprios espaços, de terem dignidade, serem respeitadas. Você sabe que importunação sexual não era crime aqui no Brasil. É uma lei, inclusive, da deputada federal Renata Abreu. Então, desde uma história de quando um homem já colou numa mulher num ônibus. Isso acontecia muito, gente. As mulheres são encoxadas no trem, no ônibus, né? Um absurdo. E aí não foi feito nada na ocasião. O homem simplesmente desceu pela porta da frente, porque não existia lei. Hoje existe uma lei. Ele vai ser preso em flagrante e vai responder pelo crime de importunação sexual. Claro que agora eu citei o caso da presidente do México, que todo mundo vai ver, claro, o programa é gravado, mas na oportunidade vocês vão ver isso. Então, assim, é nojento, é horrível, a gente tá cansada, sabe? E como você disse, as mulheres elas querem depender cada vez menos desse tipo de violência. E aí quando a gente fala de violência, violência psicológica, né? Aquele homem que você não pode, você é burra, você é feia, você é gorda, olha como você tá, se enxerga, a outra é melhor que você. Isso é violência psicológica, violência patrimonial. Quando ele simplesmente pega todo o salário, porque ele trabalha, é ele que recebe e tal, e você não tem direito a absolutamente nada. Se você quer, às vezes, precisa comprar alguma coisa que acabou. Nossa, mas já acabou? Não, não tenho dinheiro. Não, acabou. Não, é isso. Não, mas o filho tá precisando de um leite. Tem, ou então que esconde o dinheiro, você não tem acesso a absolutamente nada. E aí, e vou dizer, a gente falou aqui, você falou no começo, né, Ivone, do feminicídio. O feminicídio é a morte já. A mulher já passou por todos esses estágios, né? Aí xinga, aí briga, daqui a pouco, quando você resolve retrucar, você leva um tapa, um beliscão, um puxãozinho ali né? E aí começa tudo. Daqui a pouco, só sobra, sabe o quê? O filho. Filho do feminicídio. O órfão do feminicídio. Que eu vou para a Câmara sempre falar. Porque essa mulher, ela é assassinada. O pai vai preso e o filho... O que a gente faz com essa criança? Sem o pai, sem a mãe, muitas vezes sem um grupo ali de apoio, uma família que possa, de fato, pegar aquela criança e falar, eu vou educar, eu vou criar, eu vou... né? Mas e os traumas que ficam registrados? Quantas crianças perderam suas mães na frente? Quantas mulheres perderam a vida na frente de seus filhos? Por, assim, coisas fúteis, né? Então a gente está cansada disso. Eu trouxe alguns números, mas eu acho que a gente nem precisa falar disso, porque a gente sabe a quantidade de mulheres que são assassinadas todos os dias, e a gente tem tentado fazer com que a lei fique cada vez mais severa. Mas a gente precisa começar a entender que espaços como esse da política, hoje nós somos 4 vereadoras, a gente precisa de mais mulheres. Para quê? Para que a gente lute cada vez mais por políticas públicas que nos priorizem as meninas, priorizem as famílias. A gente está largada para as traças, como se se os homens pudessem fazer o que eles quisessem da gente, a gente tendo que se calar. Não. Eu acho que essa representatividade na política, cada vez mais que ela avança, mesmo que não seja a passos tão largos como desejamos, é importante. Porque essa violência que se reflete em tantos traços acaba afastando também a mulher da política. Mas assim, por exemplo, você é um exemplo de coragem, que você teve coragem de não, eu vou, e tá fazendo acontecer. Então, isso que a tua atuação inspire, né, novas mulheres assim a acreditar que é possível, porque se a gente continuar se calando, falar, não, não vou, porque eu vou sofrer muito, aí é exatamente o que o patriarcado quer. Exato. E é como você falou, ninguém assim tá aqui numa disputa ferrenha, só quero o meu espaço. Não, até porque
porque a sociedade é um conjunto e cada pessoa é um ator dentro, né, desse sistema que nós fazemos parte. Então, assim, não podemos temer. Por mais que o medo, né, realmente, né, nos amedronta. Quem é que não tem medo de morrer, de sofrer uma violência, Exato. seja no transporte público ou em tantas outras? Mas se a gente, eu acho que hoje a gente já tem mais voz, até porque existem leis e que sejam realmente mais severas e aplicáveis, porque quando você vê, até no ambiente virtual, né, não é só no presencial, eu acho que assim, Claro. cada vez que você vê uma lei aplicada, isso vai fortalecendo todos, porque não é só sobre a mulher, é sobre todos nós. Exatamente, Ivone. Na Câmara eu também sou presidente da Comissão da Educação, perdão, Comissão da Criança, Adolescente, Juventude e Mulher, e também sou procuradora da Mulher da Câmara. Então, esse ano a gente desenvolveu o primeiro fórum da luta, né, contra o feminicídio, e foi um sucesso, né? A gente teve a participação de vários vereadores, de deputadas federais, muito apoio. Então, foi o primeiro evento da Procuradoria, nunca Que tinha seja o havido primeiro de uma esse série. fórum. E eu espero que outras mulheres, porque eu não vou ficar para sempre, né? A gente escreve a nossa história, mas eu espero que outras mulheres que serão procuradoras nas próximas legislaturas, que permaneçam com o fórum para que ele aconteça e a gente cada vez mais discuta o que a gente pode fazer para tirar essa mulher do ciclo de violência. A gente precisa dar a mão uma para a outra. Se a gente soubesse a potência que a gente tem quando a gente está junto, nós somos a maioria da população, né? A gente não mede esforços, mas quando é para uma acolher a outra, tem uma coisa de disputa que a gente tem que parar com isso. Sim. Eu sempre falo que os homens, né, jogam bola, um briga com o outro, tem falta, tem pênalti. Termina o futebol, eles vão tomar cerveja e comer churrasco. É um movimento de uma puxar a outra. Inclusive, Exato. tem um livro com esse título, né? Uma puxa a outra, que Isso. são 2 edições. Nossa, tem histórias fantásticas. E eu acho que é bem isso. É que nós fomos educadas para a competição. Então, quebrar esses paradigmas é um passo a passo também. Mas vamos desembarcar aqui na nossa Avenida Analice Sacatalces, que eu quero saber se a Elza conhece algum estabelecimento do nosso território. Então, menina, você sabe assim, óbvio, como eu fui ali do Novo Osasco, eu frequentava muito a pracinha do Novo Osasco, a feira de quarta-feira e tal. Mas ali, Flora, Secosta e Analice também, né? Então, sorveteria, farmácia, tudo aquilo que a gente às vezes, não encontra aqui, encontra ali. Porque Osasco não é só a Antônio Agu. A gente falou isso na Câmara e é muito legal. Osasco é Avenida João de Andrade, Avenida Analice Sacatauskas e outras avenidas na Antônio Zona Secosta. Norte, Antônio Secosta e tantas outras que tem um comércio incrível, com histórias maravilhosas de famílias que levam seu sustento através dos seus comércios, né? Então você não precisa ir tão longe até Antônio Agu, que é no centro da cidade. Você pode consumir ali próximo à sua residência. Então, a Olha, Analice é Elza, maravilhosa. isso tem uma sintonia com. Senão, meu irmão vai brigar comigo que eu não vou falar essa pergunta, mas é assim, eu ia te perguntar, tem muito a ver, porque assim, esse nosso projeto também é um chamado. Hoje nós realmente estamos muito ligados em telas. Sim. E acabamos esquecendo de olhar o que está da nossa direita, à nossa esquerda. Então, assim, o que tem no teu entorno? Então, assim, essa inquietude nos fez criar o projeto também para descobrir o que está ao nosso lado. Isso é ótimo. E óbvio que assim a dimensão das redes sociais e da internet é muito importante, né? Como você lida assim com isso, mas sem perder esse tete a tete, esse olho no olho, esse abraço das pessoas, porque, por exemplo, eu já ouvi falar da Elza muito antes de te conhecer, né? Eu tenho uma amiga que chama Uiara. Ai, um beijo, Yara, linda! Há muito tempo um beijo pra Mônica, pra mãe dela. Maravilhosa, assim. Eu fiz, esse foi o terceiro ano que eu fiz
a edição do Samba da Amizade. E desde o primeiro ano, ela já me falou, nossa, Ivone, é muito legal esse samba que você faz, porque você reúne as pessoas, tudo. E eu não sei o que a gente estava falando, que ela citou o seu nome. Ela falou, olha, a Elza é minha vereadora, ela é uma pessoa maravilhosa, porque ela é gente da gente, ela é aqui do Novo Osasco, ela não tem, assim, essa questão de padrinho político, embora seja muito amiga do Rogério, mas ela faz porque ela estuda, ela quer e ela tem paixão pelo que você faz. Então, ó, te conheço antes de conhecer. Que delícia. Olha, a Yara é muito bacana, muito, muito, muito legal, uma menina de ouro, assim. É bom ter essas referências desde pequena, assim. E eu vejo que você vai muito, eu acho que assim, é muito importante, você como representante do Legislativo, às vezes, por exemplo, você vai num estabelecimento, seja a menina do pudim, por exemplo, como você citou, ou você vai em algum restaurante da Analice, como nome não, para comer a feijoada no nome não. Então, ai, que delícia. Você prestigiar, não só você como figura pública, que é importante, porque traz esse interesse das pessoas. Olha, a Elza foi lá. Mas assim, prestigiem o comércio local, a sua gente, o seu bairro, porque tem muita riqueza e cada pessoa faz parte dessa história da cidade. Não tenha dúvida, isso é muito bom. Eu consumo bolo daqui, padaria daqui, mercado, tudo daqui. E vou indicando também, é muito bom. É isso. Sabe o que eu queria falar? Porque eu acho que a gente já está bem no finalzinho. Sim. Eu queria falar de um projeto muito bacana que a gente trouxe como indicação ao prefeito, que chama Mulher Segura. Porque a gente começou a estudar e viu que a maioria das mulheres que são mortas, elas são mortas com a arma branca. Então, uma facada, um canivete, ou até mesmo um estrangulamento. Eu falei, tá na hora da gente se autodefender. Como a gente se autodefende? Fazendo treinamento para isso. Então, a minha ideia, claro, não é só trazer a defensão ali na luta, mas trazer essa prevenção, essa conscientização, etc. Então, a gente quer conscientizar essas mulheres nos riscos, mas agir antes da agressão. Então, a gente quer treinar essas mulheres para que elas possam mudar essa realidade. Então, à medida que elas forem, que o homem fisicamente vir, elas já terem como se defender. Então, é um projeto. Já está em ação esse projeto? Não, eu acabei de apresentei para o prefeito Gerson Pessoa, e é óbvio que eu estou esperando que eu estou com uma expectativa, mas ele já deu um ok, ele adorou, apresentei para ele e apresentei para o secretário de esportes, um abraço para o Thiago Borges, que amou também, ele estava com alguma ideia a respeito, e aí a gente juntou e falou, vamos fazer isso, junto também com a Lidiane, que é a CEO da Corvig, que é a empresa de segurança aqui de Osasco, que é uma mulher, e aí nós nos juntamos os três e formatamos esse projeto maravilhoso, que é o programa Mulher Segura. E eu tenho certeza que a partir de 2026 a gente vai conseguir colocar esse projeto em ação e vai preparar você, mulher. Até para assalto, para um monte de coisa, ó. A gente vai pegar esses danados aí, ó. Não vai sair batendo em ninguém, gente. Não é essa a ideia, mas é a gente aprender a se defender, Ivone. A gente precisa. E até porque se você vai para um programa desse, você se capacita e as pessoas vão falar, vão dar evidência a esse projeto, acaba inibindo, eu acho, claro, a violência. Imagina, o homem que sabe ali que aquela mulher já está mais segura emocionalmente, já sabe que aquilo é uma agressão, ela não vai permitir. Ele, opa, eu vou ficar aqui bem esperto também. Né? É esse que a gente quer fazer. Bom, então, olha, quando o papo é bom, acaba tão rápido. Ai, nós ficaríamos aqui mesmo. horas conversando, porque assim, essa pauta do empreendedorismo, das histórias e das memórias que a gente traz, são muitos empreendedores que já tiveram aqui. Esse é o 16º episódio. E assim, eu trago também, né, figuras como você, como outras pessoas, porque assim, nós multiplicamos saberes através dessa troca. Claro. E é muito importante, né, saber que na nossa avenida tem muitas mulheres empreendedoras, no nosso município, e que sim, a gente tem capacidade para seguir avançando, principalmente quando a gente pode contar com personagens como a Elza, que é uma osasquense nata e apaixonada pela cidade, e que está no seu 2º mandato de vereadora, e que espero que tenha, assim,
uma longevidade na vida pública para inspirar outras mulheres e fazer muitos programas como Mulher Segura e tantos outros acontecerem. Obrigada, Elza, por vir Obrigada, aqui. linda. E o Conecta Analice tem sim essa proposta, porque assim, conexão de verdade marca vida. Ai, que linda. Obrigada pela oportunidade, Ivone. Deus te abençoe. Viu? Amém a todos Obrigada. nós. Até o próximo Tchau, tchau. episódio. Tchau, tchau. Ai, foi maravilhoso.